Glória a Deus. Irmãos, Vinícius é uma bênção. Depois dê um abraço nesse irmão, em nome de Jesus. Um dia eu aprendi com um pastor, que pastor de igreja é igual motorista de ônibus. Nem todos vão até o final com ele. Uns descem no meio do caminho. E é assim que a gente caminha, né? Efésios 1, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Pai, obrigado pela sua palavra, fala conosco, glorifica o teu nome mais uma vez neste lugar. É essa oração que fazemos a ti em nome de Jesus, amém. Irmãos, é sabido de todos nós que nós estamos no ano das bênçãos celestiais. E no retiro fomos abençoados com essas ministrações. Cada pastor que passou no retiro, dentro desse texto, ministrou uma bênção. E a primeira bênção é a bênção de sermos escolhidos por Deus. A bênção de sermos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu. Que privilégio. Alguns domingos atrás eu falei de Deus escolhendo Davi. Domingo passado eu falei de Deus escolhendo Jeremias. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o propósito da escolha de Deus. Por que que Deus nos escolheu? Ou seja, qual é o objetivo da escolha de Deus? Qual o propósito de Deus ter te escolhido? De Deus ter nos escolhido? Qual a finalidade disso? Porque é muito fácil nós batermos no peito e declararmos: eu sou escolhido de Deus. John Stott vai declarar algo precioso, que a escolha de Deus não é apenas para privilégio, mas a escolha de Deus está relacionada ao caráter. Ou seja, não é somente para falarmos somos escolhidos, mas também está relacionado ao caráter. Então por que que Deus te escolheu? Se a gente fala diretamente com vocês aqui aos domingos, talvez você já ouviu alguém tentando evangelizar e falando com você, dizendo: fulano, você é um escolhido de Deus. E é muito bom saber que Deus nos escolheu. Sim ou não? É muito bom sabermos essa verdade no nosso coração, temos essa verdade firmada no nosso coração. Mas nessa noite eu quero trazer ao seu coração qual é o propósito da escolha de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque Deus não nos escolheu apenas por escolher. Deus não somente colocou a escolha dele e disse assim: eu escolhi o Vinícius e amém. Eu escolhi a Mirna e amém. Eu escolhi o Tiago e amém. Mas você, como escolhido de Deus, precisa viver como escolhido. Nós, como escolhidos de Deus, precisamos viver como somos escolhidos por Ele. E dentro da palavra de Deus, nos apresenta alguns propósitos. E dentro desse texto, nós vamos aprender aqui que essa ligação indica propósito, indica finalidade. Mas antes disso, eu preciso também esclarecer aos irmãos que dentro da teologia bíblica existe algo chamado doutrina da eleição. Fala comigo, doutrina da eleição. Essa doutrina da eleição, irmãos, ela é dividida em duas partes, ou duas formas de se ver a doutrina da eleição. Alguns defendem que, mais propriamente os arminianos, defendem que Deus escolhe condicionalmente. O que é isso, pastor? Deus previu que você iria crer e assim Ele te escolhe. Guarde isso no seu coração. Armínio, ele observava que Deus estava lá na frente, como Ele sendo atemporal, Ele sabia quem de nós aqui iríamos crer.
Então, dentro da eleição, ele escolhe baseado naqueles que iriam crer. O que é isso, pastor? Deus previu quem iria crer, iria ter fé, e assim ele escolhe aquela pessoa. Um exemplo: na sua eternidade, Deus está lá na frente, Deus está aqui, Deus está lá na frente. Ele olha para o coração do Caio e vê que o Caio iria se render um dia. Então ele, sabendo disso, ele escolhe o Caio. E em algum momento da vida do Caio, o Caio ouve a mensagem e ele reage à mensagem, e ali ele se torna um escolhido. Não porque ele tem alguns méritos nisso, mas porque Deus previu que ele teria fé. Quem está aqui comigo? Dentro disso tem alguns textos que é baseado essa doutrina da eleição por Armínio. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 2. Olha o que Pedro vai dizer: eleitos segundo, ou seja, escolhidos. Essa palavra eleitos também significa escolhidos, segundo a presciência de Deus Pai. O que isso significa, pastor? Deus previu, Deus sabe, então ele escolhe segundo o seu saber. Outro texto, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29. Olha o texto: porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, antes Deus conhece. Aí ele vai dizer, também os predestinou, dentro da doutrina condicional. Deus está prevendo quem vai crer, Deus está olhando lá na frente quem vai se render, então ele escolhe baseado nisso. Amém ou não amém? Essa é a doutrina baseada arminiana. Jacó Armínio, ele vai dizer dessa forma. Só que existe o contraponto dessa doutrina, que é João Calvino, os calvinistas. Baseado na escolha de Deus, Deus escolhe incondicionalmente. De um lado, condicional, Deus está vendo, Deus está prevendo, Deus está vendo no futuro quem vai crer, e ele escolhe. João Calvino defende a tese que a eleição de Deus é uma eleição incondicional, baseada em alguns textos. Romanos capítulo 9, versículo 11. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que o chama. Versículo 12. Já fora dita a ela, o mais velho será servo do mais moço. Versículo 13. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci a Esaú. O que João Calvino defende aqui, irmãos? Que Deus escolhe incondicionalmente. O que Romanos diz? Que não havia nenhum dos dois nascidos, e aí Deus já havia declarado que o maior vai servir o menor. Quem está aqui? Dentro dessa eleição a gente vê o livro de Atos, quando Paulo prega na sua primeira viagem missionária, capítulo 13, versículo 48, algumas pessoas lá em Antioquia, ele prega, volta a pregar alguns sábados na sinagoga, algumas pessoas vão se converter. Agora olha o texto: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, vai crer aquele que já de antemão foi destinado para a vida eterna. Quando a gente olha essa doutrina da eleição incondicional, a gente precisa observar alguns pontos. No seu sermão, em João capítulo 6, Jesus vai dizer: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer da seguinte forma: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, não tinha condição de nós escolhermos o Senhor, mas ele nos escolheu pela sua graça. Então, aqui resumindo esse ponto, Armínio defende que
a eleição de Deus é uma eleição condicional. Quem está aqui comigo? Deus está prevendo quem vai crer, então ele escolhe. Mas João Calvino fala que o homem não tem condição nenhuma de crer. Deus dá a vida, então ele crê, porque Deus elegeu essa pessoa, e aí ele clama. Amém ou não amém? Mas irmãos, por que, pastor, então que você está trazendo tudo isso para o nosso coração? Você precisa entender, irmãos, que Deus te escolheu. Você precisa crer no seu coração que você é o escolhido de Deus. Você precisa ter fé suficiente para crer naquilo que as Escrituras dizem. Tem aqui na igreja alguns arminianos, outros aqui na igreja calvinistas. Como é que a gente vai fechar sendo que a gente deu esses pontos aqui? O pastor tem a opinião dele, depois você me chama lá que eu te falo a minha opinião. Mas quando a gente olha dentro das Escrituras, o que precisa ser esclarecido no seu coração é que Deus te escolheu para um propósito. O que precisa estar firmado no seu coração é que Deus te escolheu com um propósito. E qual é o propósito que Deus te escolheu? Deus tem um propósito nisso. Aí você vai olhar para dentro do seu coração e vai sondar: será que eu sou escolhido? Será que eu sou um eleito de Deus? Será que eu sou um escolhido do Senhor? Mas meu Deus, eu pareço que quero fazer as coisas certas e não consigo. Eu quero ir para lá, mas eu não consigo. Eu quero ir para o lado de Deus, mas não consigo. Fica tranquilo, meu irmão. A maior luta de um escolhido é lutar todos os dias contra o pecado. Talvez você olhe para dentro do seu coração e pense assim: parece que eu não sou escolhido, porque todo dia eu quero pecado. É isso mesmo. Thales Roberto já declarou para nós: todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. A maior luta de um escolhido, irmão, é tentar todos os dias santificar, é tentar todos os dias carregar a cruz, é tentar todos os dias viver uma vida para a glória de Deus, e muitas das vezes chegar no final do dia e não conseguir. Mas fique tranquilo, você e eu vamos morrer lutando, porque dentro dessas doutrinas também tem a perseverança dos santos, porque aquele que foi escolhido vai perseverar até o fim, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero trazer ao seu coração que Deus tem um propósito nessa escolha. Deus tem um propósito em ter te escolhido. Deus tem algo precioso para fazer na sua vida, através dessa escolha, e não só de título. Olhe comigo o texto no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Efésios aqui, por intermédio de Paulo, é bem claro em dizer que Deus, na fundação do mundo, escolheu os seus salvos, aqueles que irão ser salvos, aqueles que serão encontrados, aqueles que um dia se renderão. Ele nos escolhe antes da fundação do mundo. Aí ele vai dizer: para, qual é a ligação aqui? Fala comigo: para sermos santos. Você quer saber se você é um escolhido ou não? Primeiro ponto: vive em santidade. E eu preciso te apertar um pouquinho, porque nós gostamos de falar, independente da sua doutrina, se você é do lado de Armínio ou do lado de Calvino, nós gostamos de falar: eu sou escolhido, mas vive no pecado, você não é escolhido. Pastor, mas aí você pegou pesado demais comigo. Eu estou dizendo que vive no pecado, eu não estou dizendo que peca. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque pecar, todo dia nós vamos pecar. E salvação não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos, é pela obra de Cristo na cruz e pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. A gente vai pecar todo dia, a gente vai errar todo dia, mas todo dia a gente vai dar meia volta, a gente vai consertar, a gente vai voltar, porque aquele que é escolhido também é chamado para viver em santidade. Falamos que somos escolhidos, mas gostamos das piadas imorais. Falamos que somos escolhidos, mas gostamos dos filmes imorais. Falamos que somos escolhidos, mas não vivemos separados. Se ficar sozinho com a namorada, só o sangue de Jesus para ter poder. Se vê uma mulher na internet com roupa curta,
a curtida rola solta. E o pecado na mente rola solto. Você é escolhido, irmão? Viva uma vida santa. Quem é escolhido é separado. Quem é escolhido vive uma vida de consagração. Gostamos de falar dos outros. Língua grande, fofoqueiro, fala de tudo, fala de todos, fala do pastor, fala da igreja, fala do louvor, fala do irmão, fala de quem está do lado, fala do vizinho. Cuidado. Quem é escolhido guarda todas as coisas. Quem é escolhido todos os dias está se policiando para viver uma vida de santidade. O Ari Isber vai dizer, irmãos, que santidade não é a causa da eleição. Ou seja, não somos santos para Deus nos escolher. Não, é o propósito da eleição. Ou seja, Deus me escolheu, então eu me separo. Deus me escolheu, então eu me santifico. Deus me escolheu, então eu vou fugir do pecado. Deus me escolheu, então eu vou dizer não àquilo que atrai o meu coração. Deus me escolheu, então eu vou viver uma vida perto de Deus. Sonde o seu coração nessa noite, porque o escolhido de Deus, ele pode até escorregar, ele pode até cair, ele pode até ser tentado, mas o escolhido de Deus está todo dia dizendo: me ajuda, Senhor, não me deixa vacilar, Senhor, não me deixa cair, Senhor, eu estou sendo tentado, Senhor, eu estou sendo engodado pela minha própria concupiscência, eu estou sendo atraído por isso. Todo dia o escolhido está dizendo: não me deixa vacilar. 1 João capítulo 2 versículo 15, o apóstolo João vai declarar assim: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Cuidado, irmão, porque a gente gosta de música mundana. Você quer saber se a pessoa é escolhida? Olha pela vestimenta dela. Mulheres, escolhido tem decência. Escolhido não anda de qualquer jeito. Escolhido não se veste para atrair. Escolhido vive uma vida consagrada até nas vestes. Ei, quem é escolhido está guardando todos os dias o coração. Sonda meu coração, Senhor, e conhece a minha alma. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. O maior propósito da escolha de Deus, irmãos, é nos fazer santos, é nos fazer separados, é nos fazer mais perto dele, mais parecido com ele. Então, se você está dizendo: Deus me escolheu, mas não está vivendo em santidade, tem algo errado com essa escolha. Porque a causa do qual nós somos escolhidos, a resposta da causa de nós sermos escolhidos é uma vida de santificação. Deus nos escolheu para sermos santos. Aí o texto continua no versículo 4: e irrepreensíveis. Você sabe o que significa irrepreensíveis? É a palavra que não tem nada do que se repreender. As continhas está tudo paga no comércio. Olhe para alguém que está do seu lado aí. Seu nome está limpo, irmão? Pergunta a ele aí. Vejo um burburinho, porque tocaste nas feridas. Não ter nada em que se repreender é uma conduta moral, espiritual, é ter ética. É você olhar para a vida da pessoa e dizer assim: pode seguir o exemplo, porque tem palavra e cumpre. Deu a palavra e volta para fazer. A conduta dessa pessoa é uma conduta fiel. A palavra dela é uma só. Nós precisamos aprender, irmãos, que aquele que não tem nada que se repreender é um exemplo de marido, é um exemplo de esposa, é um exemplo de filho, é um exemplo lá no trabalho. Não fica morcegando, comendo hora do patrão, sendo a causa do burburinho dos problemas da empresa. O foco não é ele, mas ele promove a unidade, ele promove a paz,
ele carrega algo precioso com ele, porque ele não tem nada em que se repreender. E isso é ter uma conduta de Deus na escolha do Senhor para nossas vidas. Então fala comigo: Deus me escolheu e eu preciso ser santo, irrepreensível e viver em amor. Eu vou só apertar aqui um pouquinho, porque a gente fala tanto em amor, meus irmãos, mas às vezes a gente quer devorar um ao outro. Não suporto fulano, não suporto ciclano, não vou com a cara do ciclano. Se eu pudesse, irmão, que céu é esse que nós vamos morar? Tem dívida moral com pessoas, não conversa com fulano. Porque lá na minha casa você não fala assim não, porque eu não converso com fulano. Na sua casa você não conversa, quem dirá na rua? Viver em amor. Irmãos, nós fomos escolhidos para ser santos, irrepreensíveis e viver perante Deus em amor. Irmãos, se você não pode manifestar amor nos irmãos, você congrega, está aqui todo domingo tomando ceia, você vai manifestar o seu amor aonde? Sendo paciente, misericordioso, amoroso, estendendo as mãos, sendo longânimo com aqueles que fazem raiva na gente. Então, irmãos, só aqui no versículo 4 a gente vê que Deus nos escolhe para 3 propósitos: santidade, vivemos uma vida irrepreensível, e também Deus nos chama para viver em amor. Essa é uma palavra, você que está nos visitando, irmãos, fique em paz, que isso aqui é para os crentes, tá bom? Se tem alguém te visitando a igreja aí do seu lado, fala com ele: é para mim, fala com ele. Os crentes aí falam assim: é para nós. Irmãos, eu preciso esclarecer ao seu coração que escolhido de Deus vive uma vida diferente, não vive uma vida de qualquer jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Está estabelecido por Ele, a vontade dEle para mim e para você. E nós precisamos nos adequar, nos amoldar, não conforme a gente quer, não conforme o mundo quer, mas a gente precisa se amoldar aos padrões bíblicos. O que a Bíblia está dizendo não, é não. O que a Bíblia diz sim, é sim. Então conserte hoje a vida, porque Jesus está voltando. Segundo propósito da eleição, João capítulo 15, versículo 16. Deus nos escolheu para darmos frutos. Olha o texto: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus te escolheu para frutificar. Então a gente está aqui: santidade, irrepreensivelmente, viver em amor, e Deus nos escolheu para frutificar. E qual é o fruto que você está dando? Se você diz que seu escolhido, esse fruto aqui, irmãos, pode ser apresentado como as almas, amém? Quantas pessoas você fala que é crente há 30 anos, 20 anos, ou 10 anos, ou 5 anos? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você inspirou para vir seguir o Deus que você segue? Quantas pessoas que bateram nas suas costas ao longo da sua caminhada e disseram assim: eu quero o seu Deus, eu quero o seu Cristo, eu quero servir o Deus que você serve. Quando a gente olha essa palavra, irmãos, Deus nos escolheu, não foi você que escolheu, mas Ele te escolheu para que vades e deis fruto. O fruto são almas. Esse fruto aqui são vidas, no qual no momento da sua caminhada você impactou alguém, com seu testemunho, com a sua vida de oração, com seu estilo de vida, sofrendo, passando tribulação, passando dificuldade, mas alguém olhou para você e foi inspirado, e esse fruto permaneceu. A gente não faz discípulos, a gente falou isso hoje de manhã na reunião, não fazemos mais discípulos. Irmãos, guarde isso no seu coração, foi citado aqui, nós temos aqui talvez mais de 200 pessoas hoje à noite. Se nós somos escolhidos de Deus, cristãos saudáveis, a gente tem que reproduzir o que nós estamos vivendo no nosso cristianismo na vida de outros.
E por que que entra ano e sai ano, a igreja continua o mesmo tamanho? Errado é o pastor, errado é a estrutura da igreja, errado é os presbíteros, errado é os diáconos, errado é os líderes de célula. Não, quem é saudável, irmãos, vai frutificar. Nós temos um pé de acerola lá em casa, que coisa preciosa, irmãos. Choveu, ele vai florescer e ele vai dar muita acerola. Irmãos, a gente não fica naquele pé de acerola falando assim, vai, precisamos de acerola. Ele automaticamente frutifica, porque ele tem uma raiz boa, ele está plantado no lugar certo, e quando chega o tempo certo, ele frutifica. Ele não dá o ano todo. Pastor, mas como assim? É para eu e você entendermos que a frutificação de Deus na minha vida e na sua vida tem a estação certa de acontecer. Não é o ano todo também não, senão você não aguenta. As coisas vão acontecendo. E quem é escolhido de Deus precisa frutificar. Quem é escolhido de Deus, aonde Deus plantar ele tem que ser uma videira frutífera. Jesus vai passando um dia, ele olha aquela figueira e não tem fruto, ele fala assim, nunca mais nasça nada em ti. Sabe por quê, irmãos? Porque ele queria experimentar o fruto daquela árvore, saciar do fruto daquela árvore, e aquela árvore estava improdutiva. Cristãos improdutivos. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Vai chegar a hora de nós acertarmos conta com ele. Cuidado, Jesus um dia vai passar por nós. Terceiro ponto, Deus nos escolheu para sermos semelhantes a Cristo. Fala comigo, Deus nos escolheu para sermos semelhantes a Cristo. Romanos 8:29, olha o que vai dizer. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Ele nos predestina, irmãos, ele nos escolhe, mas olha o texto, para serem conformes à imagem do seu Filho. Aí eu preciso te apertar mais ainda, porque quem é escolhido parece com Jesus. Quem é escolhido, pastor Miguel, fala como Jesus. Quem é escolhido, irmãos, anda como Jesus. Quem é escolhido, reage como Jesus. Quem é escolhido, irmãos, ele está todos os dias procurando Jesus. Eu quero parecer mais com o Senhor, eu quero estar parecido com o Senhor. Pastor, me mostra como é que eu preciso ser parecido com Jesus. Como é que eu posso tentar pelo menos aproximar? Filipenses 2, versículo 5. Olha o que Paulo vai dizer. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha o versículo 8. A si mesmo se humilhou. Você quer ser parecido com Jesus? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quem é parecido com Jesus é humilde, irmãos. Baixa a bola. Esse nariz em pé, você achando que você é o tal. A última Coca-Cola do deserto. Pisa em todo mundo. Fala grosso com todo mundo. Quem é escolhido está parecendo com Jesus. E ele sendo Deus, irmãos, era humilde. Ele nunca olhou para ele e falou assim: ó Senhor, eu sou poderoso, então hoje eu vou andar sobre as águas. Nunca, irmãos. Ele pega os pães nas mãos, Moraes, e ele vai dizer assim: graças te dou, Senhor. Ele chega diante do túmulo de Lázaro, Fábio, e ele vai dizer assim: ó Pai, eu te dou graça porque o Senhor sempre me ouve. Aí ele está lá no Getsemane, irmãos, angustiado, sofrendo. Sabe qual que é a oração dele? Do Filho de Deus, do Todo-Poderoso: ó Pai, se possível, passa de mim esse caso. Irmãos, ele está
está lá humilde, quebrantado, dizendo: mas não seja como eu quero, mas como tu quer. Tem gente que é soberba até na oração: Deus, eu dou ordem, eu profetizo, eu faço, eu aconteço. Até na oração é soberba. Você não é nada, irmão. Nossa justiça não passa como um trapo de imundícia. Quer ser parecido com Jesus? Se humilhe, se esvazie, vai para o pó, reconheça as suas fraquezas, reconheça que se você é um miserável, se Deus não estender as mãos, você está fulminado. Se não for a graça de Deus, você não pode nem sair desse culto. Reconheça que Deus é a fonte da prosperidade, Deus é a fonte das bênçãos, Deus é que dá as bênçãos para você, Deus é que te concede o poder de frutificar, de viver coisas grandiosas com o Senhor. Tudo vem dele. O rei Davi, ele vai nos inspirar dizendo: Senhor, tudo vem de ti, e das suas mãos eu te entrego. Ele está dizendo: Senhor, tudo que tem é teu, tudo que sou é para o teu louvor. A minha casa, a minha família, o meu governo, o meu dinheiro que eu tenho no banco, não é para mim, não é meu, tudo é teu. Se você é um escolhido, você é humilde. Fale com a pessoa que está do seu lado: se você é um escolhido, você é humilde. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, pulando aqui. Deus nos escolheu para obediência. Olha o texto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Isso. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Olha o texto. Esse para, irmãos, está em todos os textos. Para, primeiro, ele dedica falando assim: vocês são eleitos, vocês são escolhidos. Mas o texto nunca fala assim: você é um escolhido. Não tem isso. Sempre tem o para, sempre tem a finalidade, sempre tem o propósito, sempre tem o objetivo. Segundo Pedro, ele vai dizer que qual é o objetivo da escolha de Deus? Para a obediência. Fala comigo: obediência. O propósito de Deus nos escolher é que vivamos uma vida de obediência. Guarde isso no seu coração. Quem vive em desobediência não é escolhido. Mas se você pode ter vivido em desobediência até hoje, caminhando nos seus pecados e delitos, mas se você ouvir a mensagem do Evangelho e reagir favoravelmente, a sua vida vai mudar a partir de hoje. Amém ou não amém? Deus está aqui para mudar a sua história. Então a gente está resumindo aqui, irmãos. Deus nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis, viver em amor. Deus nos escolheu para dar frutos. Deus nos escolheu para parecermos com Ele. Deus nos escolheu para a obediência. E Deus nos escolheu para a salvação. E aqui eu encerro. Esse deve ser o maior motivo de glória. Deus nos escolheu para a salvação. Fale com a pessoa que está do seu lado: Jesus fez um plano. E Ele te escolheu para te salvar. Eu quero ler um texto com os irmãos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Na tradução NTLH, João. Isso. Olha só, olha que texto fantástico, irmãos. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu. Tem povo de Deus aqui? Não foi por causa do que temos feito. Olha que maravilhoso. Mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus. Ei, a graça chega no homem, não através do pastor, não através de José, não através de Paulo, que é o autor da carta. A graça chega no homem por meio de Jesus Cristo, aleluia. Antes da criação do mundo. Agora olha o 10. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte por meio do Evangelho. Revelou a vida que dura para sempre. Irmãos, pensa só. Um Deus poderoso, um Deus grandioso,
Um Deus maravilhoso, que envia seu Filho com o propósito de nos salvar. Ele morreu na cruz para te dar vida, irmãos. Esse também devia ser o motivo de um glória seu, porque Ele morreu para perdoar os seus pecados. Nós que éramos inimigos, agora somos amigos, não pelos nossos méritos, mas porque a ira de Deus caiu sobre Cristo, e agora nós somos reconciliados. Diz a Bíblia que o escrito de dívida que era contra vós, Ele rasgou. Tinha um escrito de dívida para com a minha vida e a sua vida, mas Ele rasgou, e Ele morre na cruz, elabora um plano perfeito, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos, porque Ele te escolheu, não para que você possa arder no inferno, Ele te escolheu para te salvar, aleluia. Ele te escolheu para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. Ele te escolheu para que você venha entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, porque eu preciso te dar a boa notícia do Evangelho. Qual notícia, pastor? A boa notícia do Evangelho é um justo morrendo pelos injustos, fazendo com que aqueles pecadores tenham paz novamente com Deus. Por isso que em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. A paz só pode chegar na minha vida e na sua vida pelo sacrifício de Cristo Jesus. Pensa só, irmãos, Cristo não precisava morrer. Ei, jovens, Cristo Jesus morreu por vocês. Vou falar de novo para os jovens reagirem. Ei, jovens, Jesus Cristo morreu pela sua vida. Ei, crianças que me assistem, pré-adolescentes que me assistem, nesta noite eu tenho uma mensagem do Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. Pastor, você precisava dar a boa notícia hoje, que Deus vai me dar o carro, Deus vai me prosperar, Deus vai realizar meu sonho, Deus vai me dar a casa nova, Deus vai me dar um casamento. Eu não estou aqui para pregar coisas, eu estou aqui para pregar a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem? Cristo Jesus morrendo para te salvar. Se isso não mexe no seu coração, nada mais mexe no seu coração. Isso precisa mexer na nossa alma, porque Cristo Jesus, um justo, morrendo no meu lugar. E quando eu olho para a cruz, eu sou iluminado. Quando eu olho para a cruz, eu sou constrangido. Por isso que Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu preciso te dizer, irmãos, que Deus escolheu a gente mesmo, as coisas loucas desse mundo, para confundir os sábios. Se você está aqui nessa noite, talvez você era o único da sua casa que ninguém apostava uma ficha em você, mas Jesus resolveu, na sua graça, se revelar a você. Ele tem um plano de salvação. Por isso que capítulo 3 de João, no versículo 16, João vai talvez dar a suma da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso precisa mexer com a sua alma. Você foi eleito para a salvação. Você foi escolhido para morar com Jesus Cristo, aonde nas mansões celestiais Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Quando naquele grande dia Ele te chamar, haverá um livro, irmãos. Oh, meu Deus. Seu nome está escrito no livro da vida. Se você é o escolhido, seu nome estará lá. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte a ela: seu nome está escrito no livro da vida? Pastor, quem escreveu o meu nome? Se você confessar publicamente como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo o seu sacrifício,
dizendo para si mesmo: eu não tenho condição de me salvar, o seu nome estará lá. Porque todos aqueles que reconhecem, irmãos, que não tem condição de se salvar, não são por obras, não são os méritos, não é ser uma boa pessoa, porque a causa não é Deus me escolhendo porque eu sou bom porque primeiro Deus me escolheu. E eu tenho que te anunciar que a porta da salvação está aberta e Deus quer te salvar nessa noite. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. A porta da salvação está aberta. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Aleluia. A minha oração é que você possa reagir ao Evangelho. Feche os seus olhos. Aleluia. Espírito de Deus, opera nesses corações, Senhor. Opera, Senhor, em nome de Jesus nessas vidas. Libera a tua palavra nesses corações, porque o Senhor morreu para salvar a tua igreja. O maior propósito da eleição, Pai, é nos levar para morar nas mansões celestiais, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Oh, Espírito de Deus, vai gerando vida, Senhor, nesse coração. Aquele que é escolhido do Senhor, faz queimar o fogo do teu Espírito nessa alma. Faz queimar o fogo do teu Espírito nesse coração. Deus está nessa casa nessa noite, irmãos. E a salvação está te chamando, o Senhor te chama. É o que me basta, eu te... Por onde eu for, o que adianta? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro, oh, e a minha alma se perder? Oh Deus, o que adianta eu juntar, oh, esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti? Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que, e eu te levarei. Só tua presença é o que, e eu te levarei por onde eu for. Você que ouviu a mensagem do Senhor, e Deus te chama nessa noite. Deus está chamando pessoas essa noite. E você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero nessa noite que você dê um passo de fé. Eu não estou chamando você, meu irmão, para a igreja. Eu não estou chamando você para trocar de religião. Eu não estou chamando você para vir para Batista Reviver. Eu estou chamando você para Cristo. E você talvez entrou nessa casa nessa noite sem sentido, sem rumo na vida. E Deus te apresentou o Evangelho, que Jesus Cristo morreu por você, e você precisa dar o primeiro passo, e essa obra vai começar a acontecer na sua vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você que quer confessar publicamente Jesus com seu coração,
Eu quero convidar você que tem fé, a sair do seu lugar e a declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e demonstrando: eu estou respondendo ao Evangelho. Fale para alguém do seu lado aí: se você quiser ir lá, eu vou com você. A porta da salvação está aberta. Eu sei que tem almas para Jesus nessa noite, nessa casa. Deus está te chamando, meu jovem. Você chegou aqui, Deus quer te dar um destino na vida. Deus quer dar um rumo certo para a sua história. Você não entrou aqui à toa nessa noite. E a mensagem de Deus foi para o seu coração: filho meu, vem. Ele está te chamando em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, esteja em oração. Feche os seus olhos, igreja. Há uma batalha espiritual, porque pessoas precisam se render nessa noite. Pessoas precisam se entregar nessa noite. Elas são escolhidas do Senhor. Oh, aleluia. Santo, toda a criação. Tem pessoas nessa noite. Cante. Santo, aleluia. Tem jovens aí, ó. Deus está operando nessa noite. E o teu povo canta: Santo dos reis. Oh, tu sempre será santo para sempre. Levante as suas mãos, igreja. Há um mover nessa noite, neste lugar. E o teu nome, cante. Teu nome é o mais alto. Teu nome. Deus está operando nessa noite. E Deus está te chamando. Os tronos e domínios, governos. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam. Toda a criação cante: Santo, Santo, Santo. Estenda as suas mãos em nome de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Olha aqui para mim, vocês que vieram à frente. A Bíblia diz algo a respeito de vocês: que Deus os transportou. Você sabe o que é transportar? É pegar de um lugar e levar para o outro. A Bíblia diz assim, ó: Ele vos transportou do império das trevas e vos levou para a sua maravilhosa luz. Quando nós reconhecemos que somos chamados, voltamos o nosso coração favoravelmente ao Evangelho, Ele nos leva para a luz. E a luz de Cristo está reinando no coração de vocês. E diz a Bíblia que Ele anota, escreve o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. E os pecados, o passado, Ele manda para o mar do esquecimento. E a partir de agora, quando nós reconhecemos verdadeiramente isso, somos novas criaturas. Deus tem uma nova história para vocês. Deus tem um novo tempo para a vida de vocês, porque agora Ele está levando para a vida. Estenda suas mãos e nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, essas vidas que aqui estão, Pai, carecem da Tua misericórdia, do Teu amor. E eu peço ao Senhor: libera a Tua presença, libera o Teu poder, libera a Tua graça. E que elas possam nesse dia receber, Senhor, esse toque maravilhoso de salvação para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministre a Tua bênção e que algo sobrenatural aconteça em nome de Jesus. E você aplauda o nome do Senhor.
Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero pedir os obreiros da igreja, os obreiros aí, vão para a porta cumprimentar esses visitantes. Em nome de Jesus, pode ir os obreiros. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe. É o maior teu nome. Vai cantando. Os tronos e domínios, e os anjos clamam, toda a criação exaltar